Amados irmãos, o Salmo 31 é um salmo onde Davi expressa como estava a sua peregrinação. Mas nós também podemos chamar a atenção, porque talvez seja um dos salmos que nós percebemos a vida comum, o nosso caminhar diante de angústias e momentos de louvor, de gratidão, momentos de preocupação, preocupações que acontecem de diversas maneiras, por que não estresse, por que não dizer ansiedades que batem no nosso coração, e ao mesmo tempo, um Deus que sempre nos sustenta e responde ao clamor do seu povo. Tem uma história que Albert Einstein foi uma certa vez conversar com uma pessoa especialista em terremotos. E ele conseguiu conversar com ele, e a conversa foi tão boa durante a caminhada que eles tiveram nos corredores da faculdade que esse doutor trabalhava. E a conversa foi tão empolgante, que eles estavam ali conversando e de repente o pessoal começou a chegar e dizer: vocês estão vendo o terremoto que está acontecendo? E eles não estavam notando, porque eles estavam tão concentrados no assunto que deixaram de observar aquilo que estava acontecendo em suas voltas, em torno daqueles dois homens. Talvez, diante das nossas angústias e preocupações, deixamos de perceber a providência e o cuidado de Deus sobre a nossa história. É fato que quando nós estamos ansiosos e aflitos, nós tentamos muitas vezes perceber, tentamos enxergar aquilo que não está funcionando e parece que a nossa mente fica focada naquilo. E aqui o salmista tem algo a nos ensinar. E eu quero nessa noite então trabalhar com o seguinte tema: o Senhor é o nosso refúgio. Perceba comigo, amados irmãos, o verso primeiro mais uma vez. Em ti, Senhor, o quê? Se tem uma característica maravilhosa num servo de Deus, é que ele conhece a Deus. E essa é uma característica especial para filho e para filha. E é um convite para você, é um convite para nós hoje, conhecermos quem Deus é. Davi estava vivendo possivelmente uma das piores fases da sua história. Muitos vão afirmar que essa passagem ela é difícil de estabelecer de fato um período. Charles Spurgeon acredita que tenha sido no período onde Absalão produziu a revolta contra seu pai Davi. E se foi de fato, que período terrível na história de Davi e toda a sua casa. Amados irmãos, Davi declara no verso 1: em ti, Senhor, me refugio. Da angústia que ela é presente na vida de todos, seja crente ou descrente. Eu não sei aonde que foi ensinado isso, e a gente aprendeu, que crente ora para não viver dificuldades. Você pode orar à vontade, você deve orar, mas elas virão sobre nós. Elas fazem parte deste mundo caído, mas ela tem um final, ela tem um propósito pedagógico. Davi estava compreendendo que Deus estava chamando ele para fazer do Senhor o seu refúgio. E isso é importante para nós. Nós vivemos um tempo onde a cristandade ora e decreta o fim do problema imediato, mas se esquece de fazer do Senhor o refúgio que tanto é necessário ser feito dele o nosso esconderijo. Acompanhe comigo o verso 2 e 3. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome,
tu me conduzirás e me guiarás. Que coisa linda! Uma das expressões das mais bonitas que nós podemos falar sobre o Senhor nosso Deus, o nosso castelo forte, o nosso refúgio. Deus estava diante de todas aquelas adversidades na história de Davi, e Davi começa a declarar quem Deus é para ele, e isso é importante por demais para nós. O salmista Davi é aquele que coloca diante de Deus, sabendo que Deus faz parte da graça que o alcançou. Ele é o alcançado imerecidamente, nós vamos ver isso. Ele é alcançado pelo favor de Deus, e Deus se agradou em fazer de Davi seu servo. Essa palavra é para você, nós, hoje. O Senhor nos chama, nos convida a Ele se revelar na nossa vida, na nossa história, a despeito de qualquer tipo de adversidade que nós vivamos. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio, bem presente na angústia. E nós temos que meditar sobre isso. Acompanhe também, agora, amados irmãos, uma expressão, eu não vou nem citar lá para você folhear a Bíblia, mas essa expressão de fortaleza, refúgio, o Salmo 18 também diz bem claro quem o Senhor é para Davi. É o mesmo salmista declarando, Ele é Deus que é fortaleza, Ele é sustento, Ele é aquele que traz abrigo em meio a adversidades. Interessante esse ponto. Diferentemente de Salomão, Salomão é filho de quem? Diferentemente de Davi, Salomão foi procurar fazer acordos políticos para que não houvesse mais guerras. Salomão tirou os olhos do castelo forte. Hoje pela manhã nós falamos aqui, quando nós somos seduzidos pelas propostas que parecem ser mais atrativas, mais convidativas, que talvez vai gerar menos desgaste entre as pessoas. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer é, será que nós estamos deixando de lado o Deus da nossa salvação, o verdadeiro refúgio da minha alma? Essa é uma pergunta que Salomão não fez. O seu pai Davi dá um exemplo. O exemplo que Davi apresenta é de fazer do Senhor, então, a sua segurança. A despeito de todas as circunstâncias contrárias, ele está confiado que esse Deus é um Deus imutável, fiel e digno de toda confiança. O versículo 4 diz assim, tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. O Senhor livra o seu povo das armadilhas. E quantas armadilhas? Diversas. A palavra armadilha aqui você já entendeu, é algo que você não nota de maneira, digamos assim, ordinária, cotidiana. Ela está camuflada. Ela está como um laço. E essa armadilha, esse laço, ele produz na vida do crente angústias. Por que não aflições? Porque ele está caminhando em um mundo caído, cheio de armadilhas, para fazer com que o seu coração, a sua vida, perca de vista que o Senhor de fato é um refúgio. Armadilhas prontas, preparadas, para fazer com que você fique preso nessas garras e talvez passe tempos da sua vida aprisionado. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, diz assim como o leão que ruge, o nosso adversário, nós temos um adversário, e diz o texto, lá em 1 Pedro 5:8, ele busca quem possa tragar, devorar. Estejamos conscientes de uma coisa importantíssima, nós necessitamos de refúgio,
Porque a vida de um cristão verdadeiro, piedoso, diante deste mundo caído, ele precisa andar com toda a sua atenção, todos os seus sentidos ligados no Senhor, no trono da graça, para discernir armadilhas terríveis contra a nossa vida, nossa casa, nossa família. João, o evangelista, apóstolo, diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os escolhi do mundo. É por isso que o mundo, o quê? Odeia vocês. O mundo não ama filho de Deus, porque filho de Deus é totalmente avesso ao sistema do mundo. Mas que impressionante isso. Como isso é interessante. Nos livra de quais tipos de armadilhas? Vamos citar algumas? Hoje pela manhã nós estamos falando sobre a pós-modernidade, o relativismo, fazer o cristão acreditar que não existe uma verdade absoluta, que não, o importante é o que você sente no coração. Essa questão de verdade é secundário. Trazer para você, cristão que ama o Senhor Jesus, esse distanciamento da ortodoxia das Escrituras. A palavra de Deus, ela é o meio para que ela possa fazer com que o seu coração ouça a voz do Senhor. Mas não, se você tiver um coração aberto, talvez você encontre em outro tipo de espiritualidade a palavra de Deus, a voz de Deus, em experiências místicas. Se relativiza as Escrituras e essa relação de o Senhor falar por meio dela conosco. Nós temos também a prática desse mundo que ele é sedutor. Ele diz para o homem e a mulher: você está perdendo tempo sem viver uma vida de prazer, sem ter uma vida hedonista, que busque o prazer. Você está tendo que lidar contra isso, contra a sua própria natureza. Se lance, se jogue. O que você está ganhando em se manter puro, se manter posicionado? O prazer passa a ocupar o lugar que pertence a Deus. Sussurros do diabo, sussurros deste mundo, que é uma conspiração sistêmica contra o servo e serva do Senhor. Há pouco tempo atrás eu disse, um casal, triste caso, que chegaram a ser conselheiros de juventude numa igreja irmã, e esse casal enriqueceu, aleluia. Não, foi uma tragédia. E depois de enriquecer, eles se aventuraram, não atentos aos laços e armadilhas que esse mundo produz. A última notícia que eu tive é que eles viviam num relacionamento plural, para não trazer uma palavra aqui que as crianças de 11 vão perguntar: o que é isso? Um relacionamento plural, aberto, dentro de um matrimônio, que nem pode ser chamado então mais de matrimônio. O nível de adversidade que nós enfrentamos é a banalização daquilo que as Escrituras consideram sagrado e não abre mão de um posicionamento, porque a própria palavra de Deus é a própria vontade de Deus escrita para nós, mas o homem coloca ela no subjetivismo. Não, não é bem assim, não é bem assim. Essa relativização do pecado, ela é terrível, porque ela é ardilosa. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela vai fazendo com que a gente baixe a guarda, não guardando a Bíblia. Ela faz com que nós deixemos de orar, e nós vamos ficando assim:
Mas eu acho que aquela frase que eu gosto tanto, isso não tem nada a ver. É muito famosa essa frase entre os jovens. Isso não tem nada a ver. Você convive com pessoas que o tempo todo estão se autopromovendo. Há uma disputa de chamar mais atenção do chefe, do patrão, das pessoas. E o Evangelho te chama, seja alguém humilde, servo do Senhor, pronto em dar a preferência ao outro. E aí você diz assim, mas eu passo por bobo, não passo não? E a proposta deste mundo é, você está sendo bobo, você está dando a sua vez para ele, você não está se posicionando do jeito que ela está fazendo, que ele está fazendo. E essas vozes ecoam no coração do crente. Todo tipo de perversidade, todo tipo de tentativa de colocar o homem em liberdade, dizendo, não, você não está livre, você está na verdade preso, porque a religião, a fé te aprisiona. Tudo isso é uma falácia maligna, uma falácia deste mundo para tentar seduzir alguém que não pertence ao mundo, mas quer fazer um estrago na vida daqueles que atendem essas vozes. Louvado seja Deus, porque o salmista declara, nós acabamos de ler, tira-me do laço, que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Se você caminhar durante essa semana atento, eu sei que está cheio de propostas perigosas, coisas que parecem até normais, legítimas, mas se eu estiver me refugiando todos os dias no Senhor, Ele me dará proteção. Que bênção a contar com o refúgio que o Senhor dá ao seu povo. Que maravilhoso isso. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos livra das armadilhas. O versículo 13 diz assim, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. A vida de Davi é um período dificílimo. Talvez as pessoas que batiam nas suas costas e diziam, ó rei, ó amigo, agora viraram as costas para Davi. Davi está no momento onde as pessoas não mais têm prazer em dizer, esse é o grande rei Davi. Não, aqui é o rei que está no momento de fragilidade, um homem em fragilidade, e seus adversários se multiplicam. Uma coisa importante, né, que nós temos que lembrar, quando nós estamos vivendo as propostas das armadilhas, nada está desmoronado, nada. É só você pisar na armadilha e ela desarmar sobre você, que aí você vê o quê? A ruína. E aí você diz, meu Deus, aonde me meti? Davi está dizendo, eu estou cercado por todos os lados, mas em ti, Senhor, está o meu coração, eu me refugio no Senhor. Caminhando, versículo 7, o Senhor conhece a aflição dos justos, louvado seja o nosso Deus. Olha só o que diz, versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens o quê? E olha que maravilhoso isso. Ele não somente sabe, porque ele vê, e ele conhece as aflições dos que o temem. Davi está dizendo, aqueles que fazem do Senhor refúgio, presta bem atenção, pode parecer que tudo está indo de mal a pior, mas tem um detalhe, o seu povo, aqueles que o Senhor chama para viver de fé, pela fé, em fé, são aqueles que os olhos do Senhor estão sobre eles, e isso é muito bom, isso é maravilhoso para você na sua caminhada, na nossa. Êxodo diz assim, a palavra do Senhor, 3,
versículo 7. Abram todos aí, Êxodo 3, 7. Pegue a sua Bíblia para você manusear. Três, 7. Melhorou o calor hoje? Ou está quente? Mais ou menos? Ixi, está quente? O técnico do ar-condicionado está correndo de nós. Está no 17 aqui, né, Machado? Eu achei que você tinha subido aqui para mim passar calor, mas não foi você não. Diz assim, 3:7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e o quê? Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. Diz amém. Se tem uma coisa que você deve lembrar todos os dias, é que você não passa despercebido, e isso é palavra de Deus aos olhos desse Deus Todo-Poderoso. E quem você é na fila do pão? Quem que nós somos? Mas Ele nos enriqueceu por meio do amor demonstrado na pessoa bendita de Jesus Cristo no Calvário. Nós fomos escolhidos para sermos amados, nós fomos aqueles que foram alvos do amor de Deus, manifestado de maneira concreta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse amor de Deus que está sobre nós, esse amor que coloca os seus olhos, nos acompanha e conhece, pode produzir na vida de um homem piedoso: eu estou angustiado, eu estou preocupado, mas eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. O Senhor está cuidando de mim, e eu posso lançar sobre Ele, fazer dele o meu refúgio. Hebreus 4:15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, como? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus liberou o trono da graça para ele ser um referencial durante a nossa caminhada de peregrinação cheia de adversidades, mas ele tem um trono cheio de graça para nos socorrer e transmitir lá do seu trono a sua paz sobre a nossa alma. Porque você quer só a solução, né? Você quer a solução porque eu estou passando um perrengue financeiro, eu quero resolver tudo em um mês. Não. Você demorou no cartão 3 anos para bagunçar a vida? Vai demorar um tempo, não é assim que acontecem as coisas? Você tomou uma decisão equivocada na sua vida, fez uma besteira. Cada ação tem o quê? Uma consequência, uma reação, vai demorar um processo. Mas uma coisa que é imediato é aquele que acessa o trono da graça, experimenta da paz que procede de Cristo Jesus na nossa alma. Louvado seja Deus por isso. Não sei qual as adversidades têm te afligido. Essa semana eu vi uma família sofredora, essa semana, de maneira que me impactou, né, Raquelzinha? Tem momentos mais difíceis, enfermidades, adversidade, todos os níveis, mas nós podemos dizer: Senhor,
A tua palavra diz que os teus olhos, os teus ouvidos estão abertos, por isso o Senhor nos agraciou e nós podemos invocá-lo. Amado irmão, como é maravilhoso sabermos que nós sabemos, temos convicção que o Senhor conhece o que nós estamos vivendo. Como é maravilhoso saber disso. Isso enriquece o nosso coração. Isso faz com que a nossa alma esteja ancorada na pessoa do Senhor Jesus. O nosso refúgio não é obra meritória. Versículos 31, 5. Acompanhe comigo. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Versículo 5 declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Reparem aqui a expressão de Davi: pela tua justiça, não pelos méritos de Davi. Tu me remiste. Não sou salvo, não sou abençoado pelos meus méritos, mas apesar deles. Sou salvo, o Senhor me remiu mediante a tua justiça. Versículo 10. Gasta-se minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi está dizendo: eu não sou o maior rei de Israel. Todo hebreu desejava ter um rei como Davi foi. O sonho de um hebreu era ver novamente um reino como Davi teve. Poderoso em batalhas. Mas o próprio Davi declara: tu me remiste. Se não fosse a tua obra, Senhor, de misericórdia, se não fosse a tua obra de redenção mediante teu filho, que ainda não tinha vindo, mas viria, o que seria de mim? E sabe o que é impressionante aqui, amados irmãos? Uma palavra para você e para mim. Talvez, presta bem atenção, talvez você esteja vivendo hoje angústias, presta atenção nisso, por decisões equivocadas. Decisões que passaram em pecar contra o Senhor. E isso tem te afligido. Isso tem te angustiado. E coisa terrível na vida do eleito, do povo de Deus, é estar vivendo as angústias da alma, porque pecou contra o Senhor. E aí você fica acusado pela sua própria consciência, você vive acusado pelo nosso adversário, que é sagaz em dizer que você fez aquilo, ou produziu, ou escolheu. E aqui é importante você entender. Com tudo isso, o texto está apontando que o convite do Senhor para você hoje, para nós hoje, é um convite de dependência. É um convite de reconhecimento de quem Deus é. Deus é rico em misericórdia. E Davi declara: o Senhor me remiu, a tua justiça me remiu. Hoje, Senhor, a única coisa que me resta é entregar o meu coração desesperadamente desejoso que o Senhor cuide de mim e me socorra. E há esperança para o pecador quando ele se rende diante de Cristo Jesus. Como é lindo saber que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se Ele tratasse, nós jamais teríamos acesso a esse trono de graça. Mas esse trono de graça nos é oferecido para nós experimentarmos, eu repito, uma demonstração clara da nossa pequenez.
O evangelho do Senhor Jesus não é para os fortes. O evangelho do Senhor Jesus é para aqueles que têm fraquezas. E Davi está dizendo: Senhor, Senhor, eu sou fraco, mas eu dependo do Senhor. Tu és o meu refúgio. Corra para o Senhor hoje. Não deixe para amanhã. Se você hoje experimentar do Senhor refúgio, eu creio que Ele te dará sabedoria, discernimento, e tudo pode ser restaurado para a glória do Senhor. Versículo 46. O salmo aponta para Cristo. Observe comigo. 23, 46. Perdão. Versículo 5. Nós acabamos de ler ele. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu... Quem que usou essa expressão, nas tuas mãos entrego o meu? Quem que citou o texto bíblico? Jesus na cruz do Calvário. Lucas, capítulo 23, 46 diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele morre. Mas diferentemente de Davi, ele não teve que dizer: tu me remiste, porque não tinha nada nele para remir. Ele é o santo de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Mas então por quê? Por que ele fez isso? Davi suplicou porque de fato Deus o remiu. Era necessário que Deus remisse Davi, mas porque o Senhor Jesus fez isso, Ele é o próprio remidor, e essa obra foi praticada por Ele, de maneira que nós tenhamos condições agora de fazer do verso 1. O que é o verso 1? Em ti, Senhor, me refugio. Se Cristo Jesus não tivesse se entregado, se Cristo Jesus não tivesse declarado: Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida, se Ele não tivesse feito isso por nós, jamais poderíamos fazer do Senhor o nosso refúgio. E uma demonstração de toda humildade, uma demonstração de dependência, uma demonstração de rendição. Cristo, que é Deus, se entrega às mãos do Pai. Como não hoje, como não nos rendermos hoje, dizendo: Senhor, só Tu pode me dar segurança e paz em minha alma. Se você compreender que essa obra foi feita para que você pudesse hoje desfrutar dessa dádiva maravilhosa. Davi estava com o coração angustiado. Verso 13, 31, 13. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Quantos sabem que são pecadores aqui? Diz amém. Vocês estão fortes no amém, hein? Que bom. Isso é uma boa teologia, né? Vocês querem ser tratados com justiça ou com misericórdia diante da produção que nós temos de pecado? Misericórdia. Faz diferença um pecador chegar aqui, Poliana, e falar assim para mim: pastor, semana eu falei demais, gritei com a minha esposa, fiz alguma coisa feia, e eu conversar com ele no gabinete pastoral, ou falar assim: não, domingo que vem é o púlpito aqui, ó. Conta aqui, o que você falou mesmo para a irmã fulana de tal? Tem diferença ou não? É melhor o púlpito ou o gabinete pastoral? Gabinete. Até eu que sou bobo quero o gabinete. Porque o gabinete significa amor, misericórdia, compadecimento das fraquezas do próximo. Cristo Jesus leva na cruz
a exposição que você, nós merecíamos, mas Cristo se expôs para que nós hoje encontrássemos refúgio eterno para todo sempre na pessoa bendita dele, o Senhor Jesus das nossas vidas. Você tem coragem de dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu tropecei, mas eu não posso mais de maneira alguma me ausentar da tua presença. Me recebe mais uma vez. Faça dele refúgio para a sua alma hoje. Faça dele o local onde você diz: eu sou fraco e necessitado, mas o meu Redentor é forte, o meu Redentor sustenta a minha fé, ele me dá graça em meio às minhas fraquezas. Para nós terminarmos, Deus não abandona aqueles que nele se refugiam. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam, no recôndito da tua presença. Tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Depois da vírgula, o que está escrito? Vocês se lembram o que é cidade sitiada? Os inimigos estão aonde? No entorno. Davi está dizendo assim: mesmo quando o calor da opressão, das angústias estão tomando conta, o Senhor me esconde, me sustenta. Quem já experimentou muita misericórdia de Deus em meio ao caos? Como é bom saber que o nosso Deus é poderoso em reconstruir histórias. A palavra do Senhor, Davi está expressando: Senhor, o Senhor sabe que tudo está desabando do meu lado, mas em ti se refugiam aqueles que estão na tua presença, tu os escondes, proteges. Nós estamos sendo protegidos, não somente porque a crise já passou, mas porque vivemos dia após dia nesse mundo, certos que precisamos do Senhor para vivermos de fato uma fé genuína e verdadeira. Dependemos dEle. Faça do Senhor hoje o seu abrigo para a sua fé verdadeira e genuína. Expresse dizendo: Senhor, fortaleça-me na tua presença, ampare as minhas forças, me dê ânimo, me dê proteção e graça. O crente verdadeiro deve se fortalecer e esperar no Senhor. Versículo 23 e 24. Ame o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. O salmo termina não em lamento, mas em exortação. Ele convida a toda a igreja, o seu povo, a ser forte, não pelas suas próprias forças. Nós não temos forças. Qualquer tufãozinho que aparece aí na região, em Ribeirão Preto, já nos deixa apavorados. Não é assim? Qualquer tipo de armadilha deste mundo, nós somos que nem cordeiros, ovelhas para o matadouro. Mas é pela intervenção poderosa do Senhor, é mediante o agir do Senhor, que nós continuamos dia após dia, orando, confiando na sua palavra, vindo aos cultos, fortalecendo a nossa fé, por meio dos meios de graça,
dizendo: eu não sou forte, mas o meu Redentor Ele é vivo e poderoso para me abrigar e me livrar de toda a angústia da minha alma. Tem gente que fica surtadinho da Silva, um homem com 60 e poucos anos, um diagnóstico, sem tratamento, um dos influencers mais interessantes que surgiu nos últimos tempos, e doente de uma doença, de um diagnóstico incurável. Aí você fala assim: meu Deus do céu, e se isso vier sobre mim? E se isso acontecer na minha casa? Eu fico imaginando a pessoa que não conhece o Senhor, eu fico imaginando a vida de uma pessoa que não conhece as Escrituras, como deve ser angustiante viver nesse mundo de incertezas. Louvado seja Deus, porque nós não estamos caminhando sozinhos, nós temos esse Deus que está com seus olhos sobre nós. A palavra do Senhor é clara, cada fio de cabelo da sua cabeça o Senhor conhece. Como é especial sabermos que Ele é o nosso refúgio em todo o tempo. Quer um detalhe? O dia mau vem para todos. Aproveite hoje para ser cada dia mais feliz, alegre na caminhada com Jesus Cristo, jubiloso, cheio de alegria, porque isso te dará forças diante das adversidades. Experimente quem o Senhor é pela pessoa dEle, e essa alegria de caminhar na sua comunhão te dará paz e estofo para enfrentar as adversidades que estão pela frente. Termino orando, que está tenso. Você queria uma igreja do fogo, mas não fogo estranho, né? Misericórdia. Vamos orar para esse rapaz vir consertar esse ar-condicionado. Fiquem de pé, por favor. Eu quero que você tenha um momento agora para orar. Talvez a sua semana foi distante do Senhor. Talvez essa semana foi, a que terminou, um fracasso na sua história. O convite é o mesmo. Faça do Senhor hoje o seu refúgio. Reconheça diante dEle as suas fraquezas. E diga: Senhor, eu te amo, o Senhor de fato é Senhor da minha vida, me tome pelas mãos e me sustente nessa nova semana que inicia. Fixa os meus olhos, Senhor, na tua presença. Talvez você tenha vivido nos últimos tempos os momentos de maior intensidade, angústia, sofrimento. Saiba de uma coisa, o Senhor conhece tudo que nós vivemos. Recorra a Ele em oração: Senhor, o que tem acontecido? Eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha história. Não permita, Senhor, que eu viva as angústias distante do Senhor. O salmista declara que em meio às adversidades,
ele estava confiado no Senhor. Deus de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Que nesta hora, Senhor, o Senhor possa nos renovar, o Teu Espírito Santo nos assista. O Senhor conhece a cada irmão, irmã, o Senhor conhece a cada família aqui presente. O Senhor conhece a realidade que o teu filho tem enfrentado, a tua filha. Senhor, mas a despeito de todo tipo de problemas, todo tipo de armadilha deste mundo, que cada um de nós aqui presente hoje, possamos fazer do Senhor o nosso refúgio. Ampare a nossa fé, Senhor. Renove as nossas forças, para caminharmos confiados na Tua palavra. Que nós não venhamos aceitar as propostas ardilosas deste mundo. Ó Deus, o Senhor é aquele que remiu Davi, o Senhor é aquele que levantou esse homem, e nós queremos que o Senhor nos sustente dia após dia. Cuide de cada família aqui presente, aqueles que nos visitam, aqueles que estão nos visitando por algum tempo. Fortalece a fé do teu filho, produz a verdadeira experiência real com a tua pessoa, Jesus. Produz regeneração verdadeira, santificação no nosso meio, sobre as nossas vidas. Que nós tenhamos no Senhor o nosso maior prazer. É o que nós oramos, Jesus. Amém.